desse campo tão verde, que é do riacho de águas cristalinas, que é da esperança que eu vi ainda há pouco, nos rostos tranquilos daquelas crianças, que é do amor, que é do perdão, que é da ajuda que se deve ao irmão, ou que é da ajuda que se deve ao irmão. Que trabalhar e que somos nós quem tem que começar. E quando tomamos esta decisão, fomos dando forma à nossa canção, que é desse campo tão verde, que é do riacho de águas cristalinas, que é da esperança que eu vi ainda há pouco, nos rostos tranquilos daquelas crianças, que é do amor, que é do perdão, que é da ajuda que se deve ao irmão, ou que é da ajuda que se deve ao irmão.
então início aos nossos trabalhos. Saudamos a todos os que nos acompanham através da TV Espírita. A emissão está no ar, portanto que passem conosco momentos agradáveis, de paz, de harmonia, de tranquilidade e bem-estar. E vamos cantar a nossa canção, nossa primeira canção. Página 20, Sermão da Montanha. Hoje vamos contar uma história de amor, dessas que falam do bem e da dor, como se fosse uma lenda bem vida, é vida sim, é fonte viva, centelha de luz, história
Senhor Jesus, a nossa gratidão pelo dia de hoje, pela oportunidade que nos dás de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Envia os Teus mensageiros, trabalhadores desta casa, os nossos irmãos espirituais, que possam assistir-nos, acompanhar-nos e ajudar-nos em todas as tarefas. Daí, Senhor, te rogamos que abençoes todos os nossos trabalhos. Na página 22. Há 2000 anos ao
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, que assim seja. Havia um homem entre os fariseus, chamado de Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém saberia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou-lhe: como pode nascer um homem que já é velho? Pode ele reentrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos admirei do que vos disse, que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo o homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou-lhe: como é que isso pode acontecer? Jesus disse-lhe: como? Sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que só dizemos o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Mas se não acreditais em mim quando falo das coisas da terra, como me creeis quando vos falo das coisas do céu? É uma passagem de São João, no capítulo 3, versículos 1 a 12. A necessidade da reencarnação. A reencarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios, cuja execução lhes é necessária porque a atividade que estão obrigados a executar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, soberanamente justo, tem de distribuir tudo em partes iguais para todos os seus filhos. É por isso que concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo o privilégio seria uma preferência e toda a preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e mais cedo gozam o fruto dos seus labores. Aqueles, ao contrário, que fazem o mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu avanço e é assim que, pela sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é então que a reencarnação se torna um castigo. É uma passagem de São Luís, trazida em Paris, 1852. Portanto, uma mensagem que podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo.
é com alguma frequência que, talvez, todos nós, ou quase todos nós, se não o dissemos, ouvimos de outras bocas, não é? Afirmativas como porque é que a mim me acontece isto, porque é que eu sofro tanto, porque é que a vida é tão madrasta, não é? Eu nunca fiz mal a ninguém, eu não faço mal a ninguém, eu não mereço isto, eu não mereço aquilo que sofro, não mereço aquilo que me fazem, porque eu nunca fiz isso a ninguém. Sei lá, são imensas as frases de lamentação, de indignação, às vezes de falta de resignação por tudo aquilo que a vida vai trazendo a cada um de nós. E nós, os que estamos já a tentar conhecer, a aprofundar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho que é tão rico, que tudo nos ensina. Na verdade, quando nos é dito que a grande parte ou a grande base do tratamento é o esclarecimento que nós podemos adquirir, e, em regra geral, quase todas as pessoas, isto não é desta maneira, com estas palavras, pelo menos é com esta intenção, fazer, passar, transmitir, incutir em cada pessoa que vem em busca de ajuda ao centro espírita. Muitas pessoas vêm buscar ajuda, mas não sabem em que consta essa ajuda. Pensam que é afastar os espíritos, não é? Tirar os espíritos que afligem as pessoas. Há pessoas que vêm e nem acreditam nisso. Vêm porque são trazidas por outras, às vezes até com alguma pressão, sem grande vontade. Outras não, vêm porque acreditam nessa realidade, que os espíritos andam connosco, podem acompanhar-nos, podem fazer-nos mal, e é essa a preocupação número 1. E os pobres dos espíritos, não é? Que muitas vezes não sabem porque sofrem tão bem, que ninguém lhes liga, ninguém os atende, ninguém pede por eles, ninguém lhes fala, ninguém se lembra deles, ou se lembram é só para pedir ajuda. Aqueles que estamos aqui na Terra, não é? Sabemos que os que estão do outro lado da vida podem ajudar-nos. Este podem ajudar-nos não é como nós pensamos. Realmente, os espíritos podem ajudar-nos quando estão em condições de o fazer e quando lhe é permitido também. Porque eles não podem fazer tudo o que querem, nem no bem, nem no mal. Assim como nós também não conseguimos fazer tudo o que queremos. Então, quando, na verdade, procuramos, ou quem procura essa ajuda, porque todos viemos ao centro, a maioria sem grande conhecimento espiritual, com alguma fé, acredito que sim, há pessoas que têm uma fé já bastante grande, outras pessoas pensam que têm uma fé grande, mas é uma fé cega, e a fé cega não leva a lado nenhum. A fé cega não nos deixa raciocinar, pensar, analisar as questões, os assuntos, tudo o que tenha a ver com o ser espiritual que somos, com a vida espiritual que todos vivemos, seja neste lado da vida, portanto a vida física, a vida humana, seja depois a vida apenas em espírito, portanto a vida espiritual. Seja essa vida vivida em sofrimento, em perturbação, ou já em planos, não vamos dizer muito adiantados, muito acima, mas pelo menos com algum conforto, com algum esclarecimento, com alguma ajuda, já no meio de algum consolo e orientação espiritual. Porque Deus é Pai, Deus é um Deus de amor, e Deus, conhecendo todos os seus filhos, não só os da terra, porque isso era uma limitação, seríamos ou seremos uma gota d'água perante todo o oceano, porque o universo é imensurável para nós, não para Deus, porque Deus, o Criador, está acima de tudo e sabe tudo aquilo que é a sua criação. Mas nós somos seres limitados, portanto não temos a capacidade de poder medir esse universo, e todo o universo está povoado de mundos e mundos e mundos em graus diversos,
na própria evolução, todos em progresso, uns mais adiantados e outros mais atrasados. A Terra é um mundo que faz parte do universo, um mundo em evolução, e todos nós fazemos parte, não é, desta grande família humana, os que estamos no corpo, agora, reencarnados, seres humanos, e aqueles que em espírito, em sofrimento ou já em planos de ajuda, com algum conhecimento, mas que fazem parte da família humana, já estiveram na Terra, enquanto nós estaríamos desencarnados no mundo espiritual, em sofrimento, em fase de ajuda, de aprendizado, preparando a reencarnação para de novo voltarmos. E o que nos faz tantas vezes lamentar a vida, o sofrimento e colocar estas questões, e por que não? Por que não perguntarmos porquê é que eu sofro? É uma pergunta que todos deveríamos fazer. Meu Deus, porquê é que eu sofro? Jesus, que nos governas, porque és o governador da terra, porquê é que eu sofro? Diz assim, para que é que eu vou perguntar a Jesus? Ele não me vem cá dizer nada, não é? Até dizem que há pessoas que dizem, e os espíritos, ninguém cá vem dizer nada, as pessoas morrem, ninguém volta para dizer. Não, voltam. Nós é que muitas vezes não queremos ouvir. Há pessoas que até têm medo, não é? Têm medo dos espíritos, acham que vão querer ouvir que eles venham dizer alguma coisa. Vai-se perdendo o medo conforme vamos entendendo que todos somos espíritos, não é? Todos nós, sem exceção, e que se nós nos podemos comunicar, portanto, com naturalidade, aceitamos, ou vamos aceitando, pela compreensão, pelo entendimento da vida e das oportunidades que Deus nos dá e desse amor imenso que vem de Deus e que a todos dá as mesmas oportunidades, que nos deu uma vida para todos sempre, não é? Pela eternidade. Para quê? Para encontrarmos felicidade, harmonia, para evoluirmos, aprendermos mais e mais e podermos atingir o cume da perfeição que culmina com também o cume da evolução. Portanto, evolução total é sinónimo de perfeição total. Bem, a perfeição é realmente total, porque agora não podemos dizer que somos perfeitos, somos seres imperfeitos, porque ainda não atingimos a perfeição. Quando atingirmos a perfeição, pois certamente estamos já nesse máximo. E todos caminhamos nessa direção. Se um de nós quiser parar e disser, eu não quero evoluir, eu quero ficar como estou, não vamos conseguir. Não é possível, porque a própria vida nos empurra na evolução. Deus criou-nos para realmente caminharmos e atingirmos esse nível elevado. Não só nós, toda a sua criação. Portanto, nós somos seres ainda muito limitados para entendermos o que realmente é a criação de Deus, onde culmina, portanto, esse ser na evolução total. Agora, se nos esforçarmos por ouvir, por lermos, por aprendermos, a doutrina tudo nos explica. E há livros, tantos livros, que nos falam de forma fácil sobre esta caminhada evolutiva, do ser espiritual, da criação de Deus, do ser único. E é importante que aprendamos mais e mais, porque quanto mais conhecimento nós formos adquirindo, e não é ler uma vez, porque muita gente pensa que ler o livro dos Espíritos, não é? Ou qualquer um livro da codificação, ou qualquer um outro livro que nos fala da doutrina, um livro espírita, que isso é suficiente. Eu já li um livro. Leu, mas será que percebeu tudo? Entendemos tudo que está lá? Sempre que lermos o mesmo livro, vamos encontrar coisas novas, que na primeira leitura, na segunda, na terceira, por aí fora, não conseguimos entender. E porque vamos fortificando, solidificando os conhecimentos, entendendo mais e mais, conseguimos abranger muito mais aquele ensinamento naquela mesma leitura. Então, a necessidade de todos nós aprendermos. E o que nos faz lamentar, dizíamos nós,
em relação à vida, ao sofrimento, aos problemas, que sabemos que existem dificuldades tremendas. Há vidas de grande sofrimento. Há pessoas que sofrem dores que muitas vezes nem eles próprios conseguem narrar, de tão grandes que são, de tão graves, de tão dolorosas que são. Mas Deus permite que isso aconteça. Porquê? Porque é que existe a dor? De quem é filha a dor? O sofrimento, seja ele qual for, não é de Deus. Deus é o cerne da criação, mas não da dor. Não foi Deus que criou o sofrimento, mas sim nós mesmos, nós próprios, com a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento espiritual a todos os níveis, a nossa inferioridade moral, a nossa falta de prática do bem, do conhecermos verdadeiramente o que é o amor fraterno, o que é viver a caridade. Não é dar uma esmolinha. Quantas pessoas até têm atos aparentemente de caridade avultada, mas fazem-se anunciar. Toda a gente sabe, quase todo o público fica a saber o bem que fizeram. Já têm a recompensa na terra. Não vão esperar outra recompensa de Deus, porque, enfim, todas as palavras que os homens lhe dirijam, não é? De agradecimento, sim, pronto, de envaidecimento para aquela pessoa, exultando-a porque fez um grande bem, venerando-a, já está a receber a recompensa. Não existe para um bem duas recompensas. Se a recompensa está na terra, pois Deus já não vai dar. Não disse Jesus que a vossa mão esquerda não saiba o que dá ou o que faz a direita? O que é que quer com isto dizer? Quer dizer que não devemos fazer alarde do bem que fazemos. Portanto, ainda há muita vaidade, muito orgulho. Tudo isso é ignorância espiritual. Então, em relação à dor ou sofrimento, que é filha, ou são filhos da nossa conduta imperfeita, dos nossos erros, não é? Nós erramos de tanta forma. Todos nós estamos aqui a ouvir, hoje, neste momento. Aqueles que estão a ouvir, porque pode haver uma pessoa ou outra que não esteja tão interessada, tão entusiasmada, não é? Que pense que não é isto que vai aliviar a sua dor, o seu sofrimento. E quem pensa assim está errado. Porque é adquirir conhecimento sobre a vida que poderá ajudar a refletir na sua forma de ser, de agir, de pensar, analisarmos a nossa conduta, o nosso procedimento no dia a dia. Como somos na nossa família, como elementos que fazemos parte de uma família. Alguém diz, mas eu não tenho família, eu vivo sozinho, não tenho ninguém. Às vezes a nossa família também são aqueles que estão à nossa volta, se não são os que nos estão ligados pelos laços do sangue, são aqueles que nos estão ligados pelos laços do Espírito. Então, onde quer que estejamos, a comunidade da qual façamos parte pode ser a nossa família, se não a de carne, a espiritual. Portanto, todos nós vivemos em sociedade, com mais ou menos pessoas. Então, se não temos uma família física, pelo menos valorizemos a família espiritual ou aqueles que estão à nossa volta, aqueles com quem mais convivemos. E procuremos, não é, afinizar-nos com essas pessoas, entendê-las, lidar da melhor forma com elas e perceber por que motivo é que aquelas pessoas estão na nossa vida. Porque é que esta ou aquela pessoa surge na nossa caminhada de vida terrena? Porquê? Não existe o acaso. Então, se eu sofro, até por não ter uma família como a maioria das pessoas têm, não é? Quantas pessoas são abandonadas em crianças, bebezinhos que vão para orfanatos? Quem é a família daquelas crianças? Pois são as outras crianças nessas casas de acolhimento, são os orientadores,
os que as ajudam, enfim, a criar, que as educam, são a sua família. Ora, por que motivo será que uma criança é abandonada à nascença? Porque a gente também diz, ai, pobre criancinha, nunca fez mal a ninguém. Claro, aquela criancinha, corpo, não fez, porque se é abandonada ao nascer, ou pequenina, de tenra idade, pois que mal fez aquela criança? Não fez mal. Mas a criança não é o corpo. A criança é o espírito ligado ao corpo. Corpo que está em crescimento, sim. A informação, se chegar a ter uma vida que chega jovem e à vida adulta, muitas crianças não chegam a essa idade, porque morrem em tenra idade. E lá estamos nós, ou estaríamos, aqueles que não conhecem. Pobre criança, não fez mal a ninguém e veio aquela doença, não é? Foi o acidente, foi atropelada, foi isto, foi aquilo, foi assassinada, sei lá, tanta coisa. Nós estaríamos aqui a noite inteira a lembrar misérias humanas, dores que são causadas a esses seres ainda inocentes, na vida ainda tão tenra. Por que será que passam por este sofrimento? Quem passou, porque não sabemos se há alguém presente, mas quem passa ou passou pela dor de perder um filho, até um netinho, não é? Criança, bebê, em tenra idade, quanto sofrimento. Mas será que Deus não é assim esse ser insensível que permite este sofrimento sem haver uma razão lógica? Tem que haver. Para muita gente, aceitar a reencarnação é-lhes difícil. Custa-lhes compreender, aceitar. Principalmente quando toca a entenderem ou interiorizarem que, mediante o sofrimento, as dores que passaram na vida, os problemas, as dificuldades, os maus tratos, as misérias, sei lá, tanta coisa que causa dor, doenças, pensarem que porque começam a ouvir, não é? Começam a ouvir que já vivemos antes e que conforme nós fizemos agora estamos a achar e pensar assim, mas eu pude fazer estas coisas? Parece inconcebível, porque nesta vida atual não nos achamos capazes de fazer aquilo que nos fazem. Não nos achamos capazes. E por isso a dificuldade em aceitar. Mas a grande verdade, e Jesus foi muito claro. No Evangelho, Jesus, pelo menos ele não escreveu, mas os evangelistas colocaram e diz ensinamento, portanto foi aquilo que Jesus disse. Não estão lá, fui eu que disse, ou foi Cicrano ou Beltrano. Jesus, os ensinamentos de Jesus. Jesus veio à Terra para nos ensinar. E ensinar-nos o quê? Ele sabia o futuro evolutivo da humanidade. Sabia que era necessário que todos conhecessem a verdade. Porque só a verdade nos pode realmente libertar do nosso passado de ignorância, de inferioridade, de erros. E realmente caminharmos um caminho mais limpo. Quando nós vamos a pé, até de carro, ninguém gosta de meter o seu carrinho, não é, numa estrada ou num caminho todo cheio de buracos e de pedregulhos. Quando se encontra na estrada um buraco, tenta-se fugir. É preciso cuidado, não é fugir do buraco, não se vão enfiar contra outro carro. É preciso muita atenção. Mas tentam-se desviar para não prejudicar o carro. Não é? Portanto, na nossa caminhada de vida, de espíritos em evolução, nós encontramos muitos buracos, muitos obstáculos, muitos pedregulhos. Mas não foi Deus que os lançou lá do alto, não é? E que andou com máquinas a abrir estes buracos na nossa vida. Não foi Deus. Fomos nós mesmos. Como? Pois cometendo erros. Não é? Não vivendo a lei de Deus. A lei que governa não só o nosso planeta, mas toda a Terra. E é essa lei que todos devemos procurar conhecer. Em verdade. Porque só conhecendo
nós poderemos não infringir. Portanto, não deixarmos de a viver. Se não a conhecemos, como é que vamos praticá-la? Pois não chega só a gente ouvir, porque é assim, falar. Agora eu estou aqui a falar. Mas falar é fácil, não é? A gente aprende, sabemos que é assim. Para além de aprender, eu acredito a 1000 por 1000 naquilo que eu estou a dizer. Esta é a realidade. Convicta. E não há ninguém que me tire esta ideia. Porque eu tenho a certeza que Jesus não veio mentir, não veio enganar a humanidade. Portanto, eu tenho a certeza no que estou a dizer. Acredito nele e na espiritualidade que nos lembra profundamente esses ensinamentos através da doutrina espírita, não é? E do grande codificador que foi Allan Kardec, que soube muito bem colocar no papel esses ensinamentos bem explicados e que não são assim tão difíceis de nós os estudarmos e aprendermos. Dá trabalho? Dá. Precisamos de ter o livro? Precisamos. De ler continuamente? Também. Porque se assim não for, pois nós vamos atardar, não é? Muito mais a nossa caminhada, o nosso entendimento. Então é um esforço que cada um de nós tem que fazer. E quando entendermos profundamente aquilo que está escrito, nós não somos capazes, de hoje para amanhã, mudamos. Algo em nós tem que mudar. Porque quando estamos a errar, não nos sentimos bem. Agora, enquanto só lemos, só ouvimos, mas não entendemos, é muito bonito, não é? É maravilhosa a doutrina. Eu quando digo, e digo muitas vezes, que a doutrina de Jesus, a doutrina espírita, porque são os ensinamentos de Jesus, puros, simples, profundos, como ele nos ensinou, mas são maravilhosos. Mas digo, não é para, enfim, para envaidecimento de Jesus, que diz coisas tão belas, não. É porque realmente são um fruto, um alimento na nossa vida. E são maravilhosos sim, porque podem fazer de nós alguém diferente. Agora, é preciso viver esses ensinamentos. Não só falarmos para os outros, falar. Precisamos de pôr em prática, porque eu estou a falar daqui, qualquer um de nós pode falar em casa, pode falar para um amigo, pode falar para um colega, mas e depois, na prática? Precisamos praticar todos nós, meus irmãos. E é na prática constante, permanente, não é dizer, eu hoje já fiz uma boa ação. Não é? Eu hoje já modifiquei um bocadinho. Agora, daqui por um mês eu procuro, daqui por um ano, mais qualquer coisita. Uma coisita de cada vez. Não percamos tempo, porque não sabemos o dia da manhã. Ninguém sabe, só o Pai. Portanto, não desperdicemos as oportunidades de aprendizado, não é? De prática, porque é na prática que nós demonstramos que estamos realmente a entender. Se não entendemos, temos que tirar dúvidas, não é? Perguntar, meu Deus, ajuda-me lá, eu não entendo aqui isto que li no Evangelho. Olha, eu hoje vou ao centro, ou menos, olha, quem sabe, na palestra, dizem tantas coisas, falam de tanta coisa, quem sabe, eu posso ser esclarecida. Mas nós temos que pedir, pedi obtereis, disse Jesus. Procura e acharás. Tem que haver uma vontade em nós, um querer, para podermos ter alguma resposta. Não é vir por vir, não é, vamos lá, hoje é um frete, porque hoje nem tenho trabalho, as pessoas gostam muito de ir ao trabalho, nas salas, ouvir os espíritos, deixa-me lá ver o que é que diz, a ver se me roeu alguma praga, a ver se já não anda tão zangado, deixa-me cá ver, se manda fazer alguma coisa, que já tenho que rezar, isto e aquilo, cumprir alguma promessa, porque as pessoas perguntam, é preciso mandar fazer alguma coisa? Olha, é preciso fazermos connosco, mudar a nossa maneira de ser, irmos eliminando o lixo que nós vamos armazenando em nós, o lixo moral, o lixo nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que vamos armazenando de uma vida para outra. Porque o mal que fazemos, está feito, está feito. Eu tive um mau pensamento, eu já não posso voltar atrás e apagar aquele mau pensamento. Eu tive um mau sentimento, eu já não posso evitar o que senti de mal. Não posso. Posso evitar o seguinte, aquele já está feito.
E vou sofrer consequências. As palavras. Às vezes não medimos as palavras. Então é necessário reencarnar. Estava ali, necessidade da reencarnação. Por que motivo é que é preciso reencarnarmos? Para quê? Porque aqui se vê a justiça de Deus. Se vivêssemos uma única vez, vamos pensar, nós não nos lembramos de quando éramos bebezinhos, o trabalho que demos, começamos a ter alguma memória a partir de uma certa idade. Não conseguimos lembrar tudo, mas lembramos algumas coisas. Mas olhemos para um filho que não é que esteve connosco, nasceu, acompanhámos o seu crescimento, a sua evolução física, como se foi manifestando o seu comportamento, as suas atitudes, a sua forma de ser. E vemos logo em crianças como há pessoas fáceis de lidar, de cuidar, e outras já tão difíceis. Crianças com tanta rebeldia, hiperativas, nervosas, agitadas, não é? Difíceis na alimentação, no dormir. Claro que há muitas influências negativas, mas também não é tudo. Também é a própria maneira de ser daquele espírito que está em evolução, que está limitado no corpo, mas que está em evolução. E nós podemos acompanhar e ver, na verdade, como é que aquela criança foi crescendo, não é? E o que é que nós podemos fazer por ela e o que não conseguimos fazer. E porquê? Porque é que não são as crianças, quem teve 2 filhos ou 3, porque é que não são todas iguais? Quem teve só um é mais difícil de fazer essa comparação. Porquê é que não são iguais? Nasceram do mesmo pai e da mesma mãe. São cuidadas com o mesmo carinho, o mesmo desvelo. Tudo o que se fez por um se faz pelo outro. Porquê é que não são iguais? Porquê é que crescem, não é? E manifestam formas de ser diferentes? Pode alguém dizer, pois, mas os genes são diferentes, não são feitos, não é? Não, o seu corpo não se constituiu de genes iguais, dos mesmos, portanto, as mesmas células, logo aí já são diferentes. Está bem, pronto. Até pode ser, se nós fôssemos só corpo, mas nós não somos corpo. Temos um corpo e, portanto, os nossos filhos também têm o seu corpo, mas são espíritos. Então vamos pensar que cada um, estes nossos filhos, foi a sua primeira vida, como espírito. Eles tinham que ser iguais, porque Deus, ao criar o espírito, tinha que os criar iguais. E tinha que lhe dar a mesma forma de ser, porque então Deus não é justo. Então, quer dizer, cria um de uma maneira e outro de outra. E já não falamos daquelas crianças que nascem com deficiências físicas, não é? Com debilidades a nível mental, problemas diversos. Teriam que ser iguais. Logo vejamos, nem o corpo é igual. Porque há meninos e há meninas. Então só podia haver ou meninos ou meninas. Porque é que há 2 diferentes, logo em corpo. Até o corpo, vejam, Deus criou 2 diferentes, porque é necessário que se complementem. Então, pensando mais uma vez na nossa reflexão, é a primeira vida, não houve outra para trás. Como é que um apresenta ser mais inteligente do que outro? Um mais rebelde do que outro? Um mais calmo do que outro? Porquê? De onde vêm as diferenças? E nós, agora, que somos todos diferentes, mas a vida já nos modificou em muita coisa. Mas já fomos estas crianças e fomos diferentes. Se falarmos com os nossos pais, eles dizem isso. E todos sabemos que é assim. Então, onde é que está a justiça, o que demarca estas diferenças? Se esta fosse a nossa única vida, mesmo em espírito, para todos nós. Não encontramos lógica, não encontramos resposta, não é? Ficamos calados. Há quem diga, a ciência explica tudo. Não explica tudo. A nível de comportamentos e destas diferenças, não explica. Depois temos as mortes prematuras, não é? As crianças, os jovens.
de formas diversas, que nada fizeram para passar por aquilo que passam. O que é que determina? Tem que haver uma lei. E essa lei é a lei de causa e efeito, que é uma das leis que regem o universo. A causa e o efeito. Quando falávamos da dor, o sofrimento, que somos nós que causamos, somos sim, nas causas que nós criamos, as causas da nossa ação, o nosso agir por pensamentos, palavras, atos e omissões. Não foi assim que aprendemos? Que pecamos por pensamentos, palavras e atos. E nas omissões também, porque eu numa omissão posso cometer um erro muito grave. E que fica registado, que vou pagar por isso. Tudo fica marcado em nós. Tudo. O bem e o mal. As causas são neutras em relação, não é tudo mal, há o bem e o mal. Portanto, se a causa é má, forçosamente, o efeito produzido por essa causa é sempre mau. E esse efeito virá um dia ao nosso encontro, na maioria das vezes, através de sofrimento, de dificuldades, problemas diversos. Conforme foi a causa, assim nos toca o efeito. Ele vai surgir na nossa vida de espíritos. Não quer dizer que todos os erros que nós cometemos numa vida, portanto, na vida atual, nós vamos receber os efeitos nesta vida. Não, muitos não é possível. Teremos que aguardar para uma nova existência. Então faz parte da justiça divina a reencarnação. Podermos, todos, sem exceção, porque é igual para todos, não é só para alguns. Porque se fosse apenas para alguns, Deus seria injusto. Se Deus não desse a todos as mesmas oportunidades de poder, não é, testar a nossa modificação, apagarmos as nossas imperfeições, corrigir-nos, praticarmos o bem, vivermos sentimentos elevados, provarmos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa gratidão, a nossa aceitação de vida e a nossa mudança interior, o nosso íntimo, porque tudo o que é bom ou mau vem de dentro de nós. Então é dentro de nós que nós precisamos procurar a cura dos nossos problemas. Ninguém muda de um dia para o outro. Pois não. Não ficamos santinhos de hoje para amanhã. Mas todos os dias nós podemos mudar um pouquinho. Termos calma, paciência. Levarmos as coisas, por muito difícil que seja, procuremos não nos irritarmos. As pessoas barafustam por tudo e por nada, zangam-se, dizem coisas, muitas vezes nem estão a olhar ao que estão a dizer. Pois tudo fica gravado. E mais cedo ou mais tarde, vamos ter alguém que vai agir dessa forma connosco. Porque ou começamos a conhecer, a entender que nós somos o cerne de tudo o que acontece connosco. Deus permite realmente, dá-nos liberdade, criou-nos com essa liberdade de agir. E, portanto, nessa ação, nós podemos fazer o bem e o mal. Portanto, a nossa sementeira espiritual, toda a gente sabe o que é semear. É livre. Podemos semear o que quisermos. Queremos fazer o mal, pois façamos. Deus deixa-nos fazer. Até que o sofrimento, a dor, nos leva ao cansaço. Se não, estou cansado de sofrer. Não quero sofrer mais. E para não sofrer, não é fugir à vida pela porta da morte, porque a vida continua, o espírito é imortal. Então, quando quisermos dizer, eu não quero sofrer mais, é dizer ao mesmo tempo, eu vou mudar a minha maneira de ser.
e vou-me comportar de forma equilibrada, vencendo as minhas imperfeições, conhecendo-me melhor, porque nós não nos conhecemos. Não é aquilo que os outros nos dizem. Temos que nos analisar, nós. E termos consciência das nossas fraquezas, porque elas acompanham-nos, vida após vida. Os hábitos inferiores, os nossos medos, limitações, anseios, ambições, acompanham-nos, porque fazem parte do espírito. E, portanto, cabe a cada um de nós ser inteligente que somos. E desenvolver a inteligência também é uma grande oportunidade que Deus nos dá a todos os espíritos em evolução. É necessário que o espírito desenvolva a sua inteligência, porque quanto mais inteligência tivermos, melhor nós podemos fazer o bem que praticamos. Melhor podemos colaborar na vida social. Também para que todos os outros tenham também uma vida melhor. Se não houvesse grandes inteligências a nível da ciência, como é que se ia desenvolver e dar todo este progresso? Pesa muito que grandes inteligências utilizam a sua inteligência no materialismo, no egoísmo, no mal. Se todas as inteligências realmente fossem aplicadas no bem, no consolo, na melhoria da vida da humanidade, como seria tão belo. E é mesmo isso que Deus quer. Mas como Deus nos deu a liberdade de agirmos com os bens que temos, quando se desviam do caminho reto, mas voltarão. Todos aqui voltamos a esta grande escola que é o nosso planeta, o nosso mundo Terra, onde vimos aprender, reaprender, viver, reviver, até aprender a verdade. O mal é que nós não olhamos para dentro de nós. E é sempre muito mais fácil vermos os defeitos dos outros, as imperfeições. Então somos muito incompreensivos, muito intolerantes para com os outros. O outro errou e nós já estamos em cima, não é? A espetar facadas, em vez de tentarmos ajudar aquela pessoa que caiu, aquela pessoa que pode não conhecer o que nós já estamos a conhecer, pode não ter entendido o sentido da vida, a profundidade do ser, o ser criado por Deus. Mas nós já nos demos conta, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, em espírito. Os filhos são herdeiros dos pais. Então, tudo o que Deus tem é para nós, é para os seus filhos. Ele não precisa nada do que tem. Agora, devemos saber usar tudo aquilo que Deus nos dá. Porque se não sabemos usar, se não respeitamos, pois nós vamos ter que aprender mais cedo ou mais tarde. Por isso é que estamos mais uma vida de oportunidades, vivendo esta nova encarnação, porque o reencarnar é a repetição da encarnação. O voltarmos à carne, porque ligados à matéria, a tudo aquilo que a vida material nos oferece, ajuda o espírito na sua evolução. Ora, é necessário saber utilizar a matéria, não desperdiçar, não abusar, não é? Não usar demais, não nos apegarmos às coisas da vida material, da vida terrena, vícios, prazeres, ambições, poderes, que têm a ver com as coisas da terra. Saibamos utilizar com regra, com disciplina, sempre utilizando como espíritos que somos em evolução e podermos servir-nos de tudo aquilo que Deus nos oferece para a nossa própria evolução, sem esses abusos, sem prejudicarmos quem quer que seja,
E assim estaremos a beneficiar-nos espiritualmente. E pouquinho a pouco, todos conseguimos algo. Não é preciso fazermos um esforço da nossa parte. Cruzar os braços e esperar que os outros façam por nós, não dá. Porque então Deus seria o primeiro a fazer tudo por nós. Não é? Porque tem o poder máximo, o conhecimento, portanto, a sabedoria, o amor. Então Ele faria tudo. E nós éramos simples marionetes nas mãos de Deus. Deus não nos criou como bonecos. Criou-nos como seres inteligentes que saibamos utilizar, desenvolver, aplicar a nossa inteligência em nós mesmos, para o nosso bem. E se assim fizermos, aproveitando a ajuda da espiritualidade maior, bons espíritos que nos acompanham ao longo da nossa vida, espíritos amigos, espíritos missionários, que nos ajudam. Mas nós é que temos que tirar o pedregulho, vencer o obstáculo. Eles podem nos mostrar, dar algumas ideias da melhor forma como vencer o problema, como superar a dor, a dificuldade, sem revolta, sem animosidade por quem quer que seja, sem prejudicar, seja quem for, porque tudo o que fizermos fica marcado em nós. Eu pergunto, compensa fazer o mal a alguém? Compensa-nos prejudicar quem quer que seja? Irritar-nos por tudo e por nada? Discutir? A família é uma sociedade em miniatura. Um bocadinho do lar. Espíritos que ali se reencontram para se amarem, para se afinizarem, para se entenderem, para se doarem uns aos outros. Há sempre uns que estão mais adiantados do que outros, porque é assim na grande família humana. E, portanto, na família terrena também. E Deus permite que em cada família haja alguém com algum adiantamento espiritual, alguma evolução, para ajudar os que estejam mais atrasados. Precisamente porque é necessário alguém que puxe, alguém que dê a mão. E às vezes são os mais novos, não são os mais velhos. Depende do que esteja programado para aqueles espíritos que ali se encontram, que do passado trazem compromissos, débitos, mas laços também de afinidade, de sentimentos bons que já foram criados em outras vidas e que nesta existência podem aprofundar-se. E é isso que devemos fazer todos nós, conhecer melhor também o nosso ambiente familiar, porque é que temos a família que temos, ou porque é que não temos a que gostaríamos de ter, não é? Porque tudo tem uma explicação. Tudo está na razão do merecer. E Jesus falou-nos, não falou na lei de causa e efeito, com estas palavras. Não foi isso que disse, mas disse, assim como fizeres, assim acharás. Assim como fizeres a causa, assim acharás o efeito. A medida com que medirdes, sereis medidos. É a mesma coisa. Se eu faço um julgamento dos outros, eu vou ser julgada. Mais cedo ou mais tarde eu vou ser julgada. Se eu invejo os outros, mais cedo ou mais tarde, nesta vida ou numa outra seguinte, eu vou ser invejada. Se eu odiar, eu vou ser odiada. Se eu não perdoar, porque acho que eu tenho, não é, toda a razão, todo o direito de estar zangada, ofendida, melindrada, tudo bem. Mas vai chegar a hora que eu vou precisar do perdão, do entendimento de alguém pela minha falta. E eu não vou ter, porque eu não tive com quem agiu errado contra mim. A lei é igual para todos. Uma lei justa, perfeita. Está na nossa mão ou não está? Mudar a nossa vida. Vejamos como é necessário, como é importante o reconhecimento destas verdades. Para que não culpemos Deus,
das nossas misérias, dos nossos sofrimentos, para que entendamos que esta vida é mais uma bela oportunidade que Deus nos deu. Saibamos aproveitar ao máximo, o melhor possível. Então, o virmos aqui também é uma oportunidade magnífica de aprendizado, em que podemos receber vibrações, energias de amor. Se pudéssemos ver a espiritualidade que trabalha aqui incansavelmente, atendendo a todos, nós estamos aqui a ouvir, e o trabalho que eles estão a ter com as entidades que acompanharam a maioria de nós, entidades doentes, algumas com revolta, algumas desconhecendo a sua situação, algumas não percebendo porque é que, estando mortas, estão vivas, não é? E porque é que ainda sofrem, porque é que não lhes apareceu o Deus e as tenha levado para o céu, porque andam em grande perturbação, outras tantas presas a sentimentos de ódio. Porque é que odeiam? Porque é que existe o ódio? O ódio é o amor que adoeceu, que enlouqueceu. E assim como uma pessoa doente que esteja num estado de loucura precisa de tratamento, também esse sentimento precisa de ser tratado para que encontre a cura e possa amanhã voltar a esse amor, a esse sentimento elevado. Agora é preciso muita paciência, muito carinho, muito trabalho, muito aprendizado para ajudarmos esses irmãos também a recuperar-se. Vejamos os espíritos, principalmente aqueles que possam perturbar-nos, causar-nos sofrimento, com carinho, com respeito, nunca os subestimando e atendendo ao ser que são nossos irmãos e que precisam também da nossa ajuda, que já estiveram na Terra e que terão a oportunidade de voltar. A reencarnação é para todos, sem exceção. E, por permissão divina, ou por obrigação divina, porque existe a reencarnação voluntária, aqueles que vêm, que reencarnam voluntariamente, pedindo e tendo essa oportunidade, mas também aqueles que são obrigados a reencarnar, chamada de reencarnação compulsiva, aqueles que continuam persistentes no mal e que não querem mudar, que estão presos à inferioridade, aos seus hábitos, aos seus costumes, aos seus sentimentos inferiores, e que pode chegar a hora de Deus, da própria lei, determinar que necessitam voltar para, presos ao corpo, poderem continuar a sua evolução. É para todos igual, sem dúvida nenhuma. Então vamos refletir nesta realidade, nestas palavras de Jesus, que é preciso nascer de novo para ver o reino dos céus, que o espírito é o ser imortal e é esse que evolui, e o corpo é apenas um instrumento, uma morada, uma vestimenta que o espírito precisa na Terra para poder, sim, evoluir. Que Jesus nos abençoe, nos ajude nesta vida a sermos mais fortes e a podermos realmente mudar. O grupo que está na fluidificação da água, por favor. Vamos cantar na página 24. Quando a vida é sofrimento e nos falta o alento, só Jesus nos pode ajudar, só no amor por
É o momento agora de orarmos pelos doentes. Senhor Jesus, aqui estamos pensando agora em todos aqueles que sofrem, que carregam as suas dores, todos os seus problemas que os aflige. Nós todos em conjunto te pedimos, Senhor, que permitas e faças chegar a esses nossos irmãos espalhados pelo mundo, com dores físicas, mas também morais, em hospitais, centros de saúde, em leitos de dor e sofrimento. Todos aqueles também, Senhor, que vivem uma vida de vícios e prazeres, entregando-se a uma vida desequilibrada. Nós lembramos, Senhor Jesus, porque sabemos as consequências do erro, quantas dores, que esta noite, Senhor, possam todos ter amparo, o alívio, mas também uma palavra amiga, uma vibração de amor, um pensamento que os faça recuar dessa vida imoral, imperfeita. Compadece de todos, Senhor, levando de todos nós esta migalha de amor para esses irmãos mais carentes, mais necessitados. Sê com todos, Senhor. Lindo. Terminamos aqui a nossa transmissão para a TV Espírita.
Desejamos que continuem uma noite tranquila, os nossos trabalhos vão continuar.